Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso 7º exercício, envolvendo a parte dos conjuntos, em que estamos trabalhando as coleções da linguagem Python, também conhecido como os sets, tá certo? Então, para isso, sem mais delongas, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 7ª questão sobre os conjuntos que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, então, pessoal, já estamos aqui no meu ambiente Windows. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver a resolução aqui da nossa 7ª questão relativa à parte dos conjuntos, né? Ou seja, os sets que nós temos disponível aí da parte das coleções da linguagem Python. Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto Exercícios de Python eu já tenho criado de aulas anteriores o meu arquivo.py contendo aqui, né, a lista 09 que trata aqui as coleções onde nós estamos vendo os conjuntos disponíveis da linguagem Python. E para facilitar aqui a nossa visualização na tela, vamos ocultar, né, na verdade, fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E lembrando você aí que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução do 6º exercício envolvendo a parte dos conjuntos da linguagem Python. Se você perdeu, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E logo aqui na sequência nós temos o enunciado da 7ª questão que diz o seguinte aqui, ó. Verifique se um conjunto de habilidades de um candidato inclui todas as habilidades requeridas para uma vaga. Então, eu tenho aqui dois conjuntos criados, que é o conjunto habilidades do candidato, que possui aqui algumas tecnologias, tá certo? E nós temos aqui as habilidades requeridas para a vaga, que é também algumas tecnologias que foram utilizadas. Então, nós precisamos fazer essa verificação de acordo com a teoria dos conjuntos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse exercício é a declaração da variável no caso dos conjuntos. Então, vou colocar aqui, ó, habilidades, candidato, certo? Vai receber aqui, então, um conjunto. A gente cria um conjunto utilizando achados, no caso, e aí eu vou colocar aqui as tecnologias. Então, a primeira que nós temos aqui é o próprio Python, depois o Git. Temos também aqui habilidade do candidato SQL, para trabalhar com banco de dados, SQL. E aqui também eu tenho a tecnologia Kotlin, certo? E vou fazer a criação do segundo conjunto, que é habilidades requeridas. Então, vou colocar aqui, então, habilidades requeridas. Vai receber aqui, no caso, Python e SQL, banco de dados. Tá certo? Então, vou colocar aqui dessa forma. E, inclusive, que eu posso printar na tela, tá certo? Tanto a habilidade de candidato, habilidade de candidato, quanto também, né, printar na tela aqui habilidades requeridas. Eu vou colocar aqui, ó, habilidades requeridas. Inclusive, vamos verificar que se trata exatamente da classe, né, com o type, qualquer uma dessas variáveis aqui no caso. Eu posso utilizar, por exemplo, habilidades requeridas mesmo. Aqui, neste caso, eu já posso rodar esse meu código. Então, um botão direito em cima da aba lista 09, run lista 09, e veja que ele mostra para a gente aqui os dois conjuntos, e que se trata aqui da classe dos conjuntos, no caso, tá certo? Sets. Então, tudo ok até aqui. Então, vamos fazer aqui, então, o que ele pede, né, que é verificar se o conjunto de habilidades de um candidato inclui todas as habilidades requeridas para uma determinada vaga.
Então, que nós podemos fazer a utilização, pessoal, de uma estrutura condicional, onde eu vou colocar aqui, ó, if habilidades requeridas no caso, nós vamos fazer a utilização aqui de um método, que é o método isSubject, exatamente para a gente verificar essa condição que o exercício pede. E aí eu vou colocar aqui dentro, né, como argumento desse método, as habilidades do candidato. 2 pontos, e aqui eu já entro no primeiro bloco, onde eu posso printar na tela, então, a seguinte mensagem aqui, por exemplo, o candidato, ele atende, por exemplo, né, os requisitos, na verdade, né, aos requisitos da vaga. Final, caso contrário, eu utilizo o else, segundo bloco, print, né, e aí eu coloco a segunda mensagem, que seria, no caso do senão, o candidato, ele não, vou colocar até aqui em letras garrafais, não atende aos requisitos da vaga. Tá certo? Então, dessa maneira que nós já podemos, então, rodar o nosso código e, veja só, o candidato ele atende aos requisitos da vaga. Por quê? Porque, no caso, né, para esses 2 conjuntos que nós criamos, veja que, no caso, habilidades requeridas, né, inclui todas as tecnologias que nós temos aqui para as habilidades do candidato. Caso, por exemplo, não tivesse aqui, vou mudar aqui, por exemplo, SQL para Java, por exemplo. E se eu rodar aqui novamente esse código, veja que o candidato ele não atende os requisitos da vaga nesse caso, porque eu mudei SQL para Java, tá certo? Então, a utilização desse método isSubject, subset, na verdade, né, eu consigo fazer exatamente aqui o que o exercício pede, que é fazer a verificação aqui se um conjunto de habilidades de um candidato ele inclui, né, todas as habilidades requeridas para a vaga. Então, vou voltar aqui novamente para SQL, tá certo? Inclusive, eu vou até dar um quebra-linha aqui, ó, em contra/N, se não. Vou rodar novamente o código e ele quebra uma linha aqui, o candidato ele atende aos requisitos da vaga, tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós chegamos ao final aqui da resolução do nosso 7º exercício, envolvendo a parte dos conjuntos que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 7ª questão a respeito aí dos conjuntos em que estamos trabalhando as coleções da linguagem Python, tá certo? Espero que vocês possam aproveitar. Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo.